Hoje, 3 de outubro de 2025, o cenário cambial brasileiro apresentou uma dinâmica que merece atenção detalhada. O dólar sustenta leves altas ante o real nesta sexta-feira, dando continuidade ao movimento da véspera. Às 11h04, o dólar à vista tinha leve alta de 0,24%, aos R$ 5,35 na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,19%, a R$ 5,38,90. Este é um patamar que não víamos há alguns meses e que acende um sinal de alerta no mercado financeiro e para a economia como um todo. A moeda americana demonstrou força ao longo do pregão, refletindo uma crescente percepção de risco por parte dos investidores que atuam no Brasil, fazendo com que eles buscassem proteção na moeda estrangeira, um movimento clássico em tempos de incerteza. Este movimento de valorização do dólar por aqui contrasta fortemente com o cenário internacional. Globalmente, o índice DXY registrou uma queda de 0,4%. DXY Euro, DXY Iene, DXY Libra Esterlina. Pausa. A pergunta que ecoa nos corredores do mercado financeiro e nas salas de reunião das empresas é direta: por que o dólar sobe no Brasil enquanto cai no resto do mundo? A resposta para essa indagação complexa reside em uma combinação de fatores exclusivamente brasileiros. O movimento de hoje não é um evento isolado, mas sim a intensificação de uma tendência de desvalorização do real que vem se consolidando nas últimas semanas. Os investidores, tanto locais quanto internacionais, estão olhando para o Brasil com uma dose extra de ceticismo, e isso tem um impacto direto e imediato sobre a nossa taxa de câmbio, que funciona como um termômetro sensível da confiança na economia do país. O principal motor dessa desvalorização do real é a percepção de um aumento do risco fiscal. Visual. Risco fiscal pesando mais que o real. Pausa. O cerne da desconfiança que atualmente paira sobre a economia brasileira é o chamado risco fiscal. Esse termo significa algo muito simples. É o medo de que o governo gaste muito mais do que arrecada, gerando uma dívida pública insustentável. Recentemente, essa preocupação foi exacerbada por discussões dentro do próprio governo Lula sobre a flexibilização das metas fiscais e sobre a criação de novas despesas sem uma fonte clara de receita. O mercado financeiro reage mal a qualquer sinal de que o compromisso com o equilíbrio das contas públicas pode estar sendo relativizado, pois isso gera incerteza sobre o futuro. Uma das propostas que mais tem gerado ruído é a ideia de implementar a tarifa zero para os ônibus urbanos em todo o país. Marketing visual. Ônibus com letreiro, tarifa zero e um grande ponto de interrogação flutuando sobre ele. Embora a intenção por trás da medida seja socialmente meritória, buscando facilitar o acesso ao transporte público, a questão que o mercado se coloca é: quem vai pagar essa conta? A estimativa de custo é altíssima, na casa de dezenas de bilhões de reais por ano. Sem uma definição clara e crível de onde virão esses recursos, a proposta é interpretada como mais uma pressão sobre um orçamento que já está no limite, aumentando o temor de um descontrole fiscal. A gestão do presidente Lula encontra-se em uma encruzilhada. De um lado, há uma forte pressão de sua base política e de movimentos sociais por mais investimentos e programas. De outro, há a necessidade de manter a credibilidade junto aos investidores. Pausa. As preocupações fiscais não afetam apenas a taxa de câmbio. Elas têm um impacto direto e profundo também no mercado de renda fixa, especialmente nos títulos do Tesouro Direto. Quando a percepção de risco de um país aumenta, os investidores que compram seus títulos da dívida pública exigem um retorno maior. Isso significa que as taxas de juros dos títulos do Tesouro sobem. Hoje, por exemplo, vimos as taxas dos títulos prefixados e dos atrelados à inflação, os chamados IPCA+, atingirem os maiores níveis do ano. É um reflexo claro da desconfiança do mercado na capacidade do governo de manter as contas em ordem no longo prazo.
Essa alta nos juros futuros cria um ciclo vicioso. Com taxas mais altas, o custo para o governo rolar sua própria dívida aumenta, tornando a situação fiscal ainda mais desafiadora. É como se uma pessoa endividada no cartão de crédito visse a taxa de juros do rotativo subir. Para o país, isso significa que uma fatia maior do orçamento terá que ser destinada ao pagamento de juros, sobrando menos recursos para áreas essenciais como saúde, educação, investimentos em infraestrutura. A conexão entre o mercado de câmbio e o de renda fixa é íntima. Ambos são influenciados pela mesma variável, a confiança. Pausa. Enquanto o Brasil lida com seus fantasmas fiscais internos, o cenário internacional começa a apresentar sinais mais favoráveis, especialmente vindo da maior economia do mundo. Nos Estados Unidos, a narrativa predominante é a expectativa de que o Federal Reserve está se aproximando do fim de seu ciclo de aperto monetário. Os dados mais recentes de inflação e de atividade econômica têm mostrado uma desaceleração gradual, dando ao Fed espaço para considerar cortes de juros, possibilidade de começar a cortar as taxas de juros básicas em um futuro próximo, talvez já no início do próximo ano. Essa perspectiva de cortes no ZTEU tem um efeito profundo nos mercados globais. Juros mais baixos tornam os títulos do Tesouro do ZTEU menos atraentes. Como resultado, investidores com maior apetite por risco procuram oportunidades de maior retorno. Países emergentes que oferecem taxas mais altas tornam-se destinos mais interessantes. Quando um investidor americano aplica no Brasil, ele vende dólares e compra reais. Aumenta a demanda por reais e a oferta de dólares no mercado local, o que deveria levar à valorização da nossa moeda. Por isso vimos o dólar se enfraquecer contra uma cesta de moedas emergentes, que estão capturando esse otimismo global. O contraste com a situação brasileira é gritante. Pausa. A situação atual pode ser resumida em um contraste fundamental. Os motivos que pressionam o dólar para baixo no exterior são ofuscados pelos motivos que o pressionam para cima no Brasil. Lá fora, o mercado está otimista. Percepção. O pior do aperto monetário nos IUA já passou, e a economia global pode evitar uma recessão profunda. Expectativa de juros menores nos IUA incentiva a migração de capital para mercados mais rentáveis como os emergentes. Esse movimento enfraquece o dólar globalmente, aumenta sua oferta em outros países. Aqui dentro, a realidade é o oposto. O foco dos investidores não está em Washington, mas sim no que é decidido em Brasília. Flexibilização do arcabouço fiscal. Criação de novas despesas, sem contrapartida. Esquiltos. Tarifa zero. Percepção de divisão dentro do governo sobre a política econômica. Investidores exigem um prêmio de risco maior. A proteção mais simples é comprar dólares. Isso eleva a cotação. Brasil se descola da tendência internacional. Pausa. Em resumo, o Brasil está hoje na contramão do mundo por uma razão central. O risco fiscal doméstico superou o otimismo do cenário externo. Enquanto a maior parte dos países emergentes se beneficia da perspectiva de queda de juros nos Estados Unidos, o que deveria fortalecer suas moedas, o real, se desvaloriza. Isso acontece porque a confiança dos investidores na capacidade do governo brasileiro de manter as contas públicas sob controle está diminuindo. No exterior, o dólar perde força porque os juros americanos tendem a cair, tornando mais atrativo investir em outros mercados. No Brasil, o dólar ganha força porque, apesar dos juros altos que oferecemos, o risco de desvalorização do real é considerado ainda maior. A solução não virá de fora. Ela depende de sinais claros e inequívocos de compromisso com a responsabilidade fiscal e com a previsibilidade na condução da política econômica.